Você é uma bênção, pastor. Amém? Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Eu quero saber quem está visitando aqui hoje pela primeira vez. Primeira vez. Seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe, irmão. Mais alguém? Deus te abençoa. Fique à vontade no nosso meio. Deus te abençoa, flamenguista. Porque está de camisa do Flamengo, gente. Está feliz, hein? Que os atleticanos me perdoem. Vamos lá. Por quê? Principalmente para os três. Nós estamos falando desde julho, não é isso, pastor? Sobre o Evangelho e a lei. Eu tenho certeza que é unânime como o Senhor tem falado ao coração da igreja a respeito do Evangelho e das suas leis. Eu mesmo, todo culto, é raro eu perder um culto, é muito raro. Lá em casa é regra. 15 para 5 tem que parar todo mundo. Lá são 3 mulheres e fica mais difícil, tinha que parar até antes, né? Vamos lá, eu sou o último, às vezes eu vou 6 horas tomar um banho, porque eu tenho que esperar todo mundo tomar. Mas eu fiz questão de não perder, claro, salvo alguma outra oportunidade. Nós estamos falando sobre o Evangelho e a lei. E a graça de Deus tem manifestado no meio da igreja de forma abundante. Quem sentiu hoje a graça de Deus aqui no meio dos louvores? Eu falei com a Michelle, irmã bem, coloca aquela música, eu te agradeço. Deu vontade de cantar, né? A igreja, eu fiquei ouvindo em pé, assim, ouvindo a igreja cantar, é muito maravilhoso. É um hino, amém, igreja? Quando nós paramos para adorá-lo, para agradecê-lo. E nós estamos falando sobre o Evangelho e a lei. A Bíblia, por inteiro, de capa a capa, ou é Evangelho ou é lei. Não existe outro assunto. Pode até tratar de algumas outras coisas, mas o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. É Evangelho ou é lei. Não existe outro assunto. Até mesmo se você parar em ler em Êxodo 20, quando o próprio Deus foi falar os 10 mandamentos, antes ele falou, olha a graça de Deus já manifestando ali. Eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. A lei ali já estava vindo debaixo da graça. Aí ali vem as leis. Já era a graça de Deus manifestando até na lei. As leis, elas servem para nos proteger, para nos resguardar, e como meio de solução, como o Evangelho. Vocês vão entender, ou já entendem, né, que o Evangelho é um meio de solução para mim e para você. Olha como que o Deus de amor é. E eu quero falar nessa noite aqui, qual que é o propósito do Evangelho? Todos nós conhecemos o versículo, não precisa colocar por enquanto, que Cristo morreu por nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, mas como meio de solução, para que não alcançássemos a morte eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas como meio de solução, para que nós não alcançássemos a morte eterna, o Evangelho veio. Apesar de merecermos. Eu mereço, mas eu vou lutar até o fim, para não alcançar a morte eterna, mas sim a vida eterna, que Ele mesmo nos dá, por amor dEle. Eu e você merecemos, irmãos. Mas a misericórdia, o amor dEle é muito maior. Faz com que vivamos a vida que Ele tem preparado para nós. Em Gênesis 1, na criação, Deus falou, haja. Deus começou a criar todas as coisas. Ih, tem um bichinho, eu tomei banho. Em Gênesis 1,
Todos nós conhecemos. No princípio, criou Deus todas as coisas, o céu, a terra, o mar, e no sexto dia, todos nós conhecemos o homem no pó da terra e a mulher da costela. Opa, entrou o pecado. Foi surpresa para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso tudo Deus pensando, tá? Eu estou querendo pensar o que Deus está pensando. Aí entrou o Evangelho. Mas eu quero falar de algo aqui nessa noite. Antes mesmo de Deus pensar no Evangelho, Ele pensou o que eu quero falar aqui com você, que eu tenho meditado. Eu quero falar nessa noite o propósito do Evangelho, que é a eternidade. A eternidade Deus pensou quando começou a criar todas as coisas. Vocês entendem? Deus não criou o céu, a terra, o homem para passar dias. Ele já pensou na eternidade. Tanto é que Deus vinha visitar no Éden, vocês sabem disso, porque ele ali tinha um encontro com o homem. Ali já começou a eternidade para Deus, mas aí entrou o pecado. Deus, Ele sempre pensou na eternidade. Tudo que Deus faz é pensando na eternidade. O amor dele é para a eternidade, não é momentâneo. Sabe o que mais me encanta em Deus, gente? Que Ele me ama, que Ele te ama, mesmo nos conhecendo. Se a minha esposa, a Michele, me conhecesse como Deus me conhece, ela não dormiria nem mais um dia comigo. E olha que meus pensamentos são bons, o meu propósito é bom, mas se ela soubesse como Deus me conhece, ela não dormiria comigo nem mais um dia. Você também, Bruno? Se a Selmar conhecesse, você também. Mas, mesmo me conhecendo, Ele fez e faria de tudo para me ter na eternidade. Isso, para mim, é tudo. Quando o pastor falou, vocês vão pregar sobre o Evangelho e a lei. Eu parei outro dia, para algum local que eu estava, no meu escritório, na loja. Primeira frase que veio, o sacrifício de Cristo não pode ser em vão na minha vida. Eu falei assim, mas nunca vai ser em vão. Mas para certas pessoas, infelizmente, o sacrifício de Cristo vai ser em vão. Você vai me entender. Não permita que o sacrifício de Cristo seja em vão na sua vida. Esta não é a vontade de Deus. Não é. Tanto é que Ele teve que inventar o Evangelho. Inventar no bom sentido, tá, gente? O homem pecou e falou assim, não, eu preciso ter uma solução, porque ele só pensava na eternidade. E o pecado veio. E Ele criou o Evangelho. E sobre a eternidade, Ele é o maior interessado que nos despertemos para essa eternidade. Ele é o maior interessado. João 4, por favor. Revista atualizada. João 4. Amo essa passagem. Amo. João 4, 5, por favor. Pode deixar aquilo lá. Se bem que é você que mexe aqui, né, pastor? João 4, 5. Está na revista atualizada? Não tem. Então eu vou ler aqui. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó.
cansado da viagem, repetindo, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jogar para a água, para a vida eterna. Põe o 15, por favor. A mulher lhe diz: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ok, não precisa mais. Irmãos, essa passagem eu acho maravilhosa. Não tem um momento que eu não medito nela, que eu não me emociono. Eu me coloco no lugar daquela mulher, um homem sedento, faminto por Deus. É o que eu e você devemos ser. Jesus estava vindo da Judéia. Ali os fariseus, antes ali, se você ler, os fariseus estavam falando: uai, quem está batizando? Será que aquele homem lá está batizando? E Jesus não estava nem aí para eles, mas na verdade eram os discípulos. O que importa quem está batizando? O que importa é batizar e receber a Cristo. Jesus estava vindo de Judéia para ir para Galileia. Eu nunca fui em Israel, mas quem sabe um dia eu vou. Mas pelo fato da Bíblia, o pastor também já foi e deve saber, de Judéia a Galileia tem que passar por Samaria. Tem que passar. Para mim, Jesus só foi aquele lugar para mudar a história daquela mulher, para apresentar a ela a eternidade, e ainda para ativar planos no coração dela. Nós lemos ali, Jesus estava cansado no versículo 6, e o Senhor cansa. Cá para nós, se for olhar o tanto de trabalho que eu e você damos para o Senhor, Ele era para estar fadigado, mas Ele não fadiga. A misericórdia dele faz com que Ele trabalhe a nosso favor o tempo inteiro. Eu e você necessitamos desse trabalho de Deus, e Ele foi àquela Samaria, aquele poço, com uma função: salvar aquela mulher. O mais interessado, eu repito, em despertar no meu e no seu coração é o Senhor. Aí o que eu penso? Será? Por que o Senhor foi lá salvar aquela mulher? Eu imagino não que o Senhor pediu água, pastor. Pediu água àquela mulher: me dá água. O olhar de misericórdia, de amor, que deve ter invadido aquela mulher, de olhar no olho dela. Eu imagino a paixão, no melhor sentido da palavra, que o Senhor ter olhado, aquele amor de Deus por ela, em despertar ela. Era uma mulher perdida. O Senhor faz de tudo para encontrar comigo e com você. E aquele dia foi marcado para encontrar com ela. Talvez hoje você conheça o Evangelho, mas nunca teve um encontro com o Senhor. Nunca parou para pedir a Ele água. Ele está sentado do seu lado, num poço. Imagine, você sedento, faminto,
mas não pede a água a ele, a água da vida. Nós fomos criados, não é para morrer, não é para ter a morte eterna. Amém, igreja? Nós não fomos criados para morrer. E além de matar a fome e a sede daquela mulher, é o que eu falei, ainda ativou planos no coração dela, que ela mudou a história daquela mulher. Ela saiu correndo para contar. É o que nós temos que fazer, contar aqui que o Senhor tem feito na sua vida. Muitas das vezes nós somos abençoados e guardamos aquele ali para nós. O Senhor despertou no coração daquela mulher a eternidade. Segundo tópico, Ele é suficiente. Quando às vezes eu não tenho nada para falar com o Senhor, apesar que tem atributos, né, de sobra, né? Onipotência, onipresença, eu falo: Senhor, Tu és suficiente, Senhor. Tu és suficiente. Quando você não tiver nada para falar para o Senhor, você fala: Deus, para mim, o Senhor é suficiente. João 6, por favor. Um pouquinho para frente aí. João 6, 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Volta, por favor. No 68, por favor. Tu tens as palavras da vida eterna. Ele é suficiente. Tem versão que fala: só tu tens as palavras de vida eterna, fonte de todas as bênçãos. Qual que é a maior bênção que nós possamos receber? É a vida eterna. O Senhor é a própria eternidade. Irmãos, Deus é aquele que faz a estéril mãe de filhos. Faz? Se eu pedir para levantar aqui, tem mulher que era estéril e está com um filho aí. Faz. Ele cura? Cura. Eu tenho experiência com cura, sim. Ele acalma a tempestade. Muitas vezes você está afligido ali, ele vem lá e acalma. Sim. E vários outros tipos de bênção, mas isso é o que menos importa para Deus. Ué, Roberto, você está desfazendo? Esse tipo de bênção é o que menos importa para Deus. Tudo isso Ele faz pensando na eternidade. Não é porque você merece, não. Ele nos abençoa somente pensando na eternidade. Você sabia que até pecados Ele perdoa pensando na eternidade? Somente isso. É claro que se você confessar, né? Até pecados Ele perdoa pensando na eternidade. Em João 8,11 fala da mulher adúltera. Todo mundo conhece. Ele lá, mexendo na areia, tranquilo, e muita gente querendo apedrejar. Ele virou para ela e falou: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Sabe o que o Senhor quis dizer com isso? Nem eu te condeno, vai, a eternidade te aguarda. Ele está perdoando aquela mulher, a intenção lá na frente, o Senhor vê assim. Zaqueu, Lucas 19, amo essa passagem também. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Sabe o que o Senhor quis dizer? Zaqueu, desce depressa, a eternidade chegou na sua casa. Zaqueu, me convém ficar na sua casa,
porque a eternidade chegou lá. E Mateus 28, todo mundo conhece: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco, até a eternidade chegar. Eis que estou convosco todos os dias. O que significa isso? Até a vinda de Cristo, para a eternidade chegar na sua vida. Mas tem uma coisa. E o que me impede que eu não alcance a eternidade? Não é fácil não, gente. Aceitei Cristo, opa! Não é assim não. A única coisa que impede a mim e a você que alcancemos a eternidade é o pecado. É o pecado. O troço é o tal do pecado. Persegue a gente todo dia. Principalmente no ponto fraco que eu tenho, você tem. E todos nós temos. Agora, o seu, né? O meu pecado, ele não pode impedir que alcancemos a eternidade, não. Não pode. A não ser que o seu presente, o hoje, seja idêntico, igual ao seu passado. Entenderam? O seu passado não pode impedir que eu alcance a eternidade. De vez em quando o meu passado vem na minha mente. Opa, eu sou nova criatura. Em nome de Jesus, não faço mais. Mas, a não ser que o meu presente, que eu volte às práticas idênticas ao meu passado. Tem um segredo aí. Você não pode atuar como o velho homem. Você tem uma natureza carnal, irmão. Eu tenho. Mas o Espírito que habita em nós é mais forte. Tem que ser mais forte. Não permita que o sacrifício de Cristo seja em vão na sua vida. Cristo é suficiente. Salmo 139, por favor. Maravilhoso salmo. Gosto muito de fazer essa oração. Davi era uma bênção, né? Salmo 139, 23 e 24. É um dos segredos para que o pecado não impeça que você alcance a eternidade. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem pessoas, servos de Deus, que têm dias, meses, até mesmo anos que não faz esse tipo de oração. Não está nem aí, não está preocupado. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu faço muito essa oração, irmão. Não estou me vangloriando aqui não, porque eu me vejo como pecador. Eu preciso fazer essa oração para que nada impeça que eu alcance a eternidade. A eternidade, ela é alcançável, mas o pecado não pode impedir que você o alcance. Essa aí para mim é uma das maiores declarações, confissões que eu e você devemos fazer. Todos os dias, Senhor, sonda-me. À noite é bom demais você fazer essa oração. Provérbios 14, 9. Presta atenção nesse Provérbios. Provérbios 14, 9. Os loucos zombam do pecado
mas entre os retos há boa vontade. Aquele que pratica o pecado sem arrependimento é louco. A própria Bíblia está dizendo, tá, irmãos? Amém, igreja? Um bom assembleiano. Amém, igreja? Procura saber o que é zombar no dicionário. É bom ter um dicionário em casa. Agora tem o Google, né? Zombar é ridicularizar. Tem gente que ridiculariza o pecado. Ah, tem problema não. Menospreza, brinca, desafia. Vai brincando para você ver. Como diz o pastor Elan, vai, meu filho. Vai brincando com o pecado. Eu não brinco com você não, tá? Nem comigo, irmão. Estou pregando para mim. Tem 2 meses que eu estou pregando para mim. É a melhor coisa que tem, pastor. É difícil estar aqui em cima. A gente tem que viver essa palavra. Para que eu vou falar se eu não vivo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o amor de Deus aí. Qual seria o nosso salário? É a morte. Mas Ele pagou para nós. Nós colhemos o que plantamos. Não é fácil não, tá? Eu me converti com 24 anos de idade. Plantei muita coisa errada. Algumas coisas eu sofro até hoje. Porque é a plantação, mas o Senhor hoje é comigo. Colhemos o que plantamos. Você sabia que Deus só vai até onde você decide? Até a sua escolha? Ele só te ajuda até ali. Ou você vai ou não vai. Até ali o Espírito Santo vai falando com você, te convencendo. Agora, a sua escolha, Deus parou de ir. Ele pode até ir com você, mas você vai colher aquilo ali que você plantou. Deus ele só vai falando até a sua escolha. A partir daquele momento, a consequência é você e você. Mas Ele é conosco ainda, pela misericórdia. E para mim, o maior pecado? Mateus 26. Eu chorava, lendo esse versículo. Não é fácil não. O maior pecado, eu pensando, né? Mateus 26, 48. Mateus 26, 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. E algo aproximando de Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Vamos ler novamente, 48, por favor. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Aquela época, os judeus consideravam impuro qualquer tipo de beijo, a não ser por uma relação de muita confiança e de proximidade. Olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não vai responder. O que você acha que doeu mais? Os pregos ou aquele beijo? Não responda. O que você acha que doeu mais? Ou um simples... O que você acha que doeu mais no coração do Senhor? O prego ou o beijo? Os pregos, ele falou, com a maior sabedoria que ele tinha: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica a Ti em mim. Ele estava preparado. Ele estava preparado para sofrer por mim e por você com esses pregos, irmãos. Agora, traí-lo,
Ele não espera, nem de mim, nem de você. Tem pessoas chegando na igreja, vou falar igreja, porque é onde nós estamos aqui, que é mais fácil você sentir a presença de Deus, mandando um beijo para o Senhor o tempo todo. Sai dali, ó. Entenderam? Aqui é muito fácil mandar beijo. Para de trair o Senhor. Irmãos, vamos vigiar. O pecado impede que recebamos a eternidade. João 18, 15 a 17. Também falando de traição. João 18, 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Qual que doeu mais? Os pregos ou ele negando? Não sou eu não. Pessoas negando a Cristo por pequenas coisas. Cada um mede esse tamanho aí, por poucas coisas. Qual que doeu mais? O prego que ele veio preparado ou negando a ele? Não. Muita gente dando mau testemunho, que na hora de confessar a Cristo age totalmente diferente. Aí você acha qual que doeu mais, o prego ou a atitude de negar a ele? E quando virá essa eternidade? Quando? Eclesiastes 3:11. A eternidade que tantos já ouvimos falar, que tanto ansiamos, queremos. Quando virá essa eternidade? Eclesiastes 3:11, por favor. Olha por que nós temos o desejo, o impulso pela eternidade. Olha só, todo mundo quer. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Só 11, por favor, volte, por favor. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eu e você, nós temos o impulso, a vontade de não morrer. Por quê? Ali, ao segredo. Deus colocou a eternidade no seu coração. Você tem o impulso, o desejo pela eternidade, porque o próprio Deus colocou. Ele mesmo colocou. Agora, para de perguntar quando que essa eternidade vai vir. A eternidade já começou, gente. Não existe essa ideia para nós que começamos o Senhor, esperamos somente a volta dele. Por isso que tem muita gente vivendo, tem um ditado antigo aí, o pão que o diabo amassou, porque já não quer viver a eternidade desde já. Eu já tomei posse, mas eu vivo a eternidade, com todo o meu problema, defeito. A Michelle está aqui, sabe? Mas eu não abro mão da eternidade. Queira viver a vida abundante que Deus tem para você desde já. Ele prometeu vida abundante. Você acha que é no céu? Não, é para já. Vai ter problemas? Sim.
Eis que estou convosco todos os dias, até a eternidade chegar. Olha para você ver, ele está falando, ó, vai ter problemas, momentos difíceis, vai ter. Mas a eternidade já começou para aquele que serve o Senhor. Para de querer esperar Jesus nas nuvens, vai ser surpresa, vai ser o fato mais audível, mais visível do mundo. Aquela porcaria que aconteceu lá na França, Deus me perdoa, está falando? Aquela abertura das Olimpíadas, o sangue de Jesus tem poder. Praticamente todo mundo viu, quase todos. Mas a volta de Cristo, todo o olho o verá. Todo ouvido ouvirá. Massa demais, né? Você está doido, não tem nem como pensar. Será o ato mais visível, todos verão. Todos ouvirão. A eternidade tem que fazer parte da sua vida. Mas até que a eternidade não venha, a volta de Cristo, nós temos a necessidade de voltarmos ao primeiro amor. É um dos segredos também, irmãos. Toda manhã, você buscar o renovo do primeiro amor com o Senhor. Senhor, eu preciso voltar às primeiras obras. Quando eu te conheci, é muito bom. Apocalipse 2, por favor. Apocalipse 2. Apocalipse 2, eu estou encerrando. 4 e 5. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa carta aqui de Jesus não foi uma carta sem destinatório, não. Uma carta remota qualquer. Foi para mim e para você. É para a igreja. Quantos são igreja aqui? Deixa eu ver. Quase todo mundo. É uma carta para toda a igreja, para mim e para você. 3 passos. Lembra-te. Lembra-te. Muitas das vezes nós temos que voltar à nossa mente. O dia que eu encontrei com o Senhor foi dia 2 de novembro. Eu tive um encontro com o Senhor. Você acha que ontem eu não lembrei quase que o dia inteiro? Não. Foi um retiro espiritual que eu fui da igreja que eu congregava, na Nova Vida. Eu tive um encontro real. E ontem foi dia de eu lembrar. O Senhor falando em voz audível comigo. É o dia 2. Eu costumo falar que é o dia dos mortos. Para mim foi o dia da minha vida. Lembra-te, faz parte da vida do cristão lembrar das boas coisas que Deus faz. Talvez você está fraco lá. Espera aí, aquele dia que Deus disse para mim, isso renova. Outra coisa, arrepende-te. O próprio Senhor falando. Há um passo para o primeiro amor aí, arrepender. Talvez você esteja frio, ou morno, seco, sem fome, sem sede. Apesar que hoje você vai deixar o Senhor sentar ao lado do poço de Jacó, né? Ao seu lado. Mas está na hora de você arrepender. E outra coisa, voltar às práticas. Quantos dias que você não faz uma coisa para o reino, ou no coração mesmo, se ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero fazer para o seu reino. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. São 3 aspectos para a salvação, que eu sempre me lembro. O primeiro, nós somos e fomos salvos. Já não há condenação. Nós somos e fomos salvos pelo sacrifício dele. Nós estamos sendo salvos. É um processo.
de santificação dia a dia, e nós seremos salvos, seremos glorificados, já não vai ter mais a presença do pecado. Dia maravilhoso, nós somos e fomos, nós estamos sendo e nós seremos salvos. Amém? Para nós alcançarmos a eternidade, este mundo não pode combinar mais comigo e nem com você. Se esse mundo está assim com você, você não está ligado à eternidade, não. O mundo anda combinando com você? Coloca, por favor, em Efésios 2. O Evangelho dependeu única e exclusivamente de Cristo para nós. Ele foi à cruz e não dependeria de você ir. Você não conseguiria ir, é só Ele. Para o Evangelho. Efésios 2. Eu citei esse versículo aqui. O Evangelho dependeu somente dele. Efésios 2. É isso mesmo. 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. O Evangelho é isso aqui. Pode parar aqui, por favor. Pode deixar aí. O Evangelho é isso aqui. A cruz é isso aqui. Adiantaria se você fosse à cruz? Não. Somente Ele teve e terá solução para mim e para você. O Evangelho é esse. Agora, a eternidade, ela depende de mim e de você. Não depende do Senhor. Ele já fez a eternidade. Agora depende de mim e de você. O Evangelho Ele fez, somente Ele. A eternidade não. Nós temos que fazer a nossa parte. Põe, por favor, o que eu pedi para você escrever. Vê se você conseguiu escrever aí. Vamos lá, se eu consigo explicar. O Evangelho dependeu do Senhor. A eternidade depende de mim e de você. A eternidade é o amor de Deus, mas a ação, a entrega dele na cruz, mas o amor nosso a Ele, mas a nossa ação, não vivo mais eu. Aí sim é a eternidade. Depende de mim, de você ou não? Ali o amor de Deus e a ação dele é o Evangelho. Mas para alcançarmos a eternidade, depende do meu amor a Ele e a minha ação. Qual que é a minha ação? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí vem a eternidade. E você está preparado para essa eternidade? A eternidade é fruto da sua escolha e da vida como você está vivendo. Não sei. Será que você tem feito essa oração que eu citei em Salmos? Senhor, sonda-me, me conhece. Vê se há em mim algum caminho. Quem sabe esse caminho está indo para o caminho tortuoso, não indo para o caminho reto, cumprindo o propósito e o plano que o Senhor tem para a minha vida. E o versículo mais triste da Bíblia, para mim, Apocalipse 20:15. Está ali, não precisa pôr não. Obrigado. Apocalipse 20:15. E quem não tinha um nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a vontade de Deus para nós. Ele criou a eternidade, mandou a solução. Cristo morreu por nós, por amor a mim e a você, para que alcancemos a eternidade. Essa é a vontade de Deus, mas ela é real. Infelizmente ela é real. Vai acontecer. Não
permita que o sacrifício de Cristo seja em vão na sua vida. Não permita que o sacrifício de Cristo seja em vão na sua vida. Mas não tem condições de ser em vão, não. Ele morreu pelos meus pecados, sim. Essa é a vontade dele, mas depende de você. Feche seus olhos, por favor. Ao vencedor darei a coroa. Quantos vencedores nós estamos aqui? Cada um vai fazer a sua oração. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, o Jair e a Patrícia para vir. Hoje é dia de nós ceiarmos com o Senhor. A mesa está posta. Sabe quem faz parte da mesa do Senhor? Aqueles que estão indo alcançar a eternidade. É uma decisão, só depende de você. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Colocar, ó Deus, essas vidas, Deus, no teu altar. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer, ó Deus, o discernimento, o entendimento, o quebrantamento ideal para os filhos do Senhor aqui neste lugar. Ó Pai, que a igreja se arrependa, Deus. Que possamos sim, Deus, mirar o alvo que o Senhor preparou para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Tudo foi preparado pelo Senhor para nós. Eis aqui a tua igreja, Deus. Não retire de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Que a eternidade alcance vidas nessa noite, por decisão própria. Em nome de Jesus. Amém.